Estou aguardando uma pessoa entrar aí, que é a Célia, da Fundect, que vai colaborar com nós um pouquinho hoje também. E nosso CEO, Sandro Cortesia, que está aí, para falar também um pouquinho. Deixa eu ver se a Célia está entrando aí. Só mais um minutinho. Acho que o horário em alguns estados também é um pouquinho horário do rush, assim, né? Então, talvez alguns entrem um pouquinho mais tarde. Mas acho que até para ir começando, Patrícia. Eu acho que a gente pode ir começando, exatamente. Depois que a Célia chegar aí, a gente dá um espacinho para ela dar um oi para o pessoal. Legal. Então, a gente está contando essa noite, então, com o Sandro, que é nosso CEO da Venture, né? E o Gileno Negreiros, que é nosso convidado aqui, que vai nos esclarecer aí as dúvidas que a gente tiver e falar um pouquinho sobre revisar o projeto, como a gente revisa esse projeto do Tecnova para aumentar um pouquinho a nossa chance de aprovação na primeira etapa. Gileno, contigo, então, a palavra. Não é para aumentar um pouquinho, tá, Patrícia? É para aumentar um monte a chance. Sim, é verdade. É verdade. Aí aumenta a expectativa, viu, Sandro? Expectativa e responsabilidade, mas vamos lá. Desafio dado é desafio aceito. Vamos aumentar um monte a competitividade desses projetos, viu? É isso aí. Nossa noite vai ser assim um bate-papo, tá? Então o Gileno vai falar um pouco aí, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas ali no chat, ou depois também a gente vai dar um tempinho aqui para tirarem dúvidas, então podem ir anotando aí, que a gente passa depois para o Gileno e a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui. Gileno, contigo. Valeu, Patrícia, valeu, Sandro, valeu, Aventio, por mais um evento aí de parceria. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E um prazer estar conhecendo aí quem está participando da live. Espero que a gente possa contribuir bastante aí para o projeto Tecnova, tendo em consideração que a gente está numa reta final, os últimos 15, 20 dias aí para submeter o projeto, e aí a gente vai trazer nuances que podem ajudar vocês. Como é que eu posso aumentar a competitividade nesse final de prazo, tá? Com isso, eu preparei um material, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente ir tocando ponto a ponto, e quando necessário, visitando também os editais, tá certo? Só um instante, enquanto compartilho a tela. Deixa eu te interromper um pouquinho aí, eu acho que a Célia já entrou, e eu sei que ela tem um compromisso, então quero dar uma palavrinha com ela. Boa, excelente, excelente. Fica à vontade para tocar aí enquanto a gente compartilha a tela, eu vou até tirar agora, tá? Célia, posso te chamar um minutinho? Dá um oi pro pessoal aí. Célia? Não queria te interromper depois, mas vamos ver aqui. Célia? Acho que não está escutando aí. Eu acho que então continua aí, Gileno, e eu vou tentando falar com ela aqui pelo WhatsApp e a gente entra em seguida. Eu sei que ela tem um compromisso, queria que ela falasse uns 5 minutinhos aqui com o pessoal. Joia, a qualquer momento pode interromper, Célia, caso você consiga aí ajeitar o microfone, e será uma honra te escutar também. Vamos lá, gente. Eu estou representando aqui a Captaí, eu sou CEO da Captaí, uma empresa que originalmente é uma empresa que orienta e escreve projetos, uma empresa de consultoria, tá? E de 2024 para cá a gente tem também uma tecnologia, uma inteligência artificial que ajuda na escrita de projetos para editais de inovação, tá? Um breve apanhado de resultados da Captaí, a gente já captou mais de 45 milhões de reais em recursos não reembolsáveis,
desde pequenos projetos até projetos de 14 milhões de reais. Já temos mais de 60 projetos aprovados e mais de 120 projetos apoiados por nossa equipe. Sendo que a gente vem trazer aqui o que interessa. Vamos lá, direto ao ponto. Quais são as principais dicas dos quais eu posso melhorar o meu projeto dentro do Tecnova nessa reta final? Eu diria um ponto essencial que pode parecer bobo, mas ele é o principal da noite, tá? Todos os outros derivam desse. Gente, lê um edital. Eu vou pegar dados do Tecnova de Goiás, Tecnova Rio Grande do Norte e Tecnova do Rio Grande do Sul. Na primeira análise preliminar dos projetos, quase que a metade dos projetos foram inabilitados por erros de submissão de propostas. Pode parecer que eu esteja falando alguma coisa de absurdo, mas essa é a realidade. Tá? O que é essa primeira etapa, gente? É o cara crachá, é você olhar aquilo que está escrito no edital, quais são as regras que o edital solicita para a sua participação, quais são os documentos necessários e se você submeteu aqueles documentos. Tá? Então, ler o edital é entender as regras do jogo. Você não vai jogar um baralho, você não vai jogar uma bola sem entender as regras do jogo. Eu estou jogando pif-paf ou pôquer. Eu estou jogando basquete ou futebol. Eu posso pegar a bola com a mão sendo goleiro ou sendo jogador. Se eu não posso entender as regras do jogo, como é que eu vou brincar? Então, o edital é basicamente isso, é você entender como participar. E metade dos projetos estão caindo por a inabilitação por conta de não ler ou não se atentar quais são as documentações necessárias para submissão do projeto. E aí eu acho que Patrícia levantou, na hora que Patrícia levantou a mão, a Célia saiu da reunião. Eu acho que teve outra, Patrícia, foi isso mesmo? Confere. Foi isso mesmo. Estou chamando ela novamente aqui. Mas vai tocando aí, que quando eu levantar a mãozinha, eu combino com ela. E aí, gente, eu trouxe aqui, bota no chat aí, participa aí, de que estado você é? Mato Grosso do Sul, de onde vocês são? Coloca no chat aí para a gente entender, para a gente tentar a realidade de cada edital. Mas eu estou trazendo aqui um edital Tecnova que ele acaba sendo tendo uma regularidade independente do Estado, certo? Alguns projetos eles têm uma característica diferente de outra, mas eu vou trazer as nuances que são similares, que são iguais. Legal. Tem do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, show de bola. Show de bola, muito massa. Vamos lá, Pernambuco teve adiou, não foi até dia 11 de outubro. Olha lá, eu vou trazer algumas nuances. Não se preocupem se esse edital aqui é do Mato Grosso do Sul, mas ele deve ser muito similar ao do seu estado, e aí a gente vai fazer esse comparativo. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que em todo o objetivo do Tecnova, ele diz lá no item sublinhado e em negrito que os projetos devem ser novos ou significativamente aprimorados, pelo menos para o mercado nacional. Tá? Então, o primeiro ponto que vocês devem ter em mãos é como é que o seu projeto se diferencia em termos de inovação daqueles projetos já existentes no mercado. E ter esse comparativo para que justifique, no mínimo, que teu projeto é inovador perante o mercado nacional, isso é muito importante. E aí ele finaliza lá o objetivo do projeto, dizendo que projetos têm que envolver, né, essa chamada visa apoiar projetos que envolvam significativo risco tecnológicos associados a oportunidades de mercado. Gente, o que é que eles estão dizendo com isso? Tá? Que nós temos que ter desafios tecnológicos atrelados ao desenvolvimento da nossa proposta, porque esses recursos vêm para subsidiar esses projetos que possuem desafios.
Fala, Patrícia, agora vai? Acredito que sim. Célia? Boa. Olá, Célia, seja bem-vinda. Célia? Acho que está com o microfone. Aí. Desculpa, pessoal, desculpa atrapalhar aí. Eu não estava conseguindo conectar, estava com o Note aqui, não conseguia conectar. Entrei pelo celular. Quer falar um pouquinho de ti rapidamente? E um pouquinho da Fundec? Sim, então, nós estamos aqui com essa iniciativa, né? Trabalhamos aqui muito fortemente nos últimos 2 meses, fazendo a divulgação do Tecnova. Nós trabalhamos aqui com as subvenções econômicas, que vem principalmente do fundo, que é o FNDCT, ligado ao Ministério, né, da Ciência e Tecnologia. Então, a nossa missão aqui é disseminar para o nosso estado essa oportunidade, né? Então nós temos aqui várias startups, várias empresas aí que estão já galgando, né, novos desafios aí. Elas entram pelo Centelha, não sei se vocês estão assim familiarizados, né? Entra pelo Centelha e aí desenvolvem os seus protótipos. E aí, quando vão entrar no mercado, entram pelo Tecnova. Então, a gente está orientando, né, e fazendo essa publicidade, essa divulgação para que todos possam estar bem familiarizados com o edital e com tudo que ele requer. É muito isso que a Gilena está falando mesmo. A gente frisa muito isso, né? Que é necessário apresentar ali a sua inovação, porque o recurso ele vem para compartilhar um risco tecnológico, então isso tem que estar evidenciado, né? E a gente tem trabalhado muito isso. Essa reunião com vocês é muito importante. Acredito que traz uma clareza assim para as pessoas também, para os empreendedores, né? Porque às vezes o empreendedor ele entra pelo canal do Centelha e ele vem como uma pessoa física, não tem muita familiaridade ainda com toda a área de negócio, né? E aí o Tecnova já requer uma maturidade um pouquinho maior. Então, aí precisa ir melhorando essa maturidade, melhorando a estruturação de negócio, entendendo o que é inovação dentro do negócio dele, né? Para fortalecer essa empresa, esse empreendimento. Então, assim, muito legal a contribuição de vocês. Eu acredito que é a primeira de várias, né, que nós teremos aí, juntamente com vocês, porque vocês também estão credenciados aí como aceleradores aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai ter aí algum caminho ainda para conversar e, com certeza, estar fazendo essas reuniões aqui com os nossos empreendedores aqui no nosso estado. Muito obrigada. Obrigada, Célia, pela participação. A Célia que está hoje credenciando o Fundec em Mato Grosso do Sul. Então, se alguém precisar vou procurar a Fundec de Célia, ou a Fernanda. Obrigada, Célia. Paulo César queria fazer uma pergunta? Boa noite a vocês. Eu falo de Manaus, Amazonas. Né? Eu estou entrando na casa da live de vocês porque eu estou tendo dificuldade aqui em orientação quanto à submissão justamente para o FINEP. Tá? E a gente tem uma deficiência em pessoas que tenham expertise dentro dessa área. Apesar de estar no Amazonas e ter um edital de fluxo contínuo, nós somos uma startup que foi aprovada nos 3 planos prioritários da Amazônia. Nós já estamos em TRL 8 indo para TRL 9. Recebemos investimento do PPB e Desan. Fomos aprovados pela Softex, pelo CITES e pelo Bioeconomia PPB e Desan, só para você ter ideia, em quase R$1 milhão. E aqui a gente está tendo dificuldade justamente nisso. Como submeter na plataforma FINEP. Um projeto que, por exemplo, a gente desenvolveu coletoras de resíduos sólidos,
multiplataformas, ou seja, modular e multiportas, que começa embarcada em casco de geladeira, mas ela pode ser embarcada em container de obra, em container marítimo, em baú de caminhão, só para você ter ideia. Então, a gente pode ter de uma porta a 200 portas, para a gente é indiferente. E a gente fez isso com tecnologia nossa. Tá? E aqui a gente está tendo dificuldade justamente disso, de orientação de como verificar o edital, como submeter, como a plataforma do FINEP funciona. E eu queria saber se vocês indicam alguém que possa fazer essa orientação aqui, porque a nossa startup ela pode estar em qualquer lugar do Brasil. Uhum. E nós estamos de acordo com a Agenda 2030, temos 10 ODS da ONU hoje no mesmo projeto, só para você ter ideia. Tá? E isso é auditado pelo próprio IDESAN. Então, a gente tem essa dificuldade. Vocês poderiam me dizer quanto a isso? Paulo, o próprio Gileno depois pode te dar um suporte. O Gileno ele tem uma empresa de consultoria para ajudar a fazer projetos. Então, pega ali os dados do Gileno. Nos acompanha agora, até eu acho que nessa primeira parte, agora o Gileno, até a sugestão que a gente deu uma visão geral do Tecnova nesse primeiro momento. E depois, no final, a gente pode conversar um pouquinho mais também sobre isso. E o Gileno, especificamente, tem uma empresa de consultoria para isso, para ajudar empresas a submeter projetos, não só no Tecnova, mas em outros editais de subvenção. Né? Então, já está com a pessoa certa na tela aí. Inclusive, nós já estamos... Qualquer dúvida, depois eu deixei também meu telefone fixado ali. E daí, quem tiver qualquer informação que queira, enfim, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente vai auxiliando e tentando responder aí. Tá bom? Ok. Boa. Vamos lá, só para finalizar aqui essa parte, Célia, perguntaram aqui se o edital manteve o prazo de 20 de setembro para submissão. É isso mesmo? 20 finaliza? O teu microfone, Célia. Só habilita o microfone, Célia. Oh, desculpa. Então, ainda permanece 20, não temos assim nenhuma orientação sobre prorrogação ainda, né? Então, permanece a data, tá? Oi? Já fica a dica. Então, se prepare para submeter antes do dia 20, até 19 no máximo. Não deixe para o último dia. E é que só para complementar, se vocês me permitem, nós temos no sistema de submissão dos projetos uma necessidade de fazer o credenciamento da empresa. Não é algo muito extenso, mas assim, a gente precisa cadastrar a empresa proponente no nosso sistema, e isso é uma coisa que, se você deixar para o último dia, a gente não tem tempo hábil de credenciar, de cadastrar a sua empresa, e aí você não vai conseguir vincular o seu projeto à sua empresa para submeter. Então, aí, quem está aí do Mato Grosso do Sul, é o nosso sistema do SIGFundect, precisa mesmo já amanhã olhar se a empresa está cadastrada e já enviar os dados aqui para a gente poder cadastrar, tá bom? Oi? Ótima lembrança, Célia. É importante isso aí. Tem vários estados que têm essa característica, então, do projeto. A empresa está cadastrada no sistema do Fundect antes de submeter o projeto. Então, fica a dica aí. Olhem, faço isso logo. Muito obrigado, Célia. Segue lá, então, Gilberto. Boa. Vamos lá. Voltando aqui para o edital, então, esse ponto aqui, objetivo está batido, precisamos ter riscos tecnológicos associados à oportunidade de mercado. Lembre da diferenciação de risco tecnológico é diferente de risco mercadológico, tá? Um exemplo básico que eu dou eu vou desenvolver o iFood das oficinas mecânicas. Meu carro não pegou, eu vou lá no meu iFood das oficinas e chamo um mecânico e em 15 minutos ele resolve ou a troca de um pneu do carro, a troca de uma bateria. Beleza. É inovador? Acredito que sim, porque não tem nenhum no mercado que eu conheça. Porém, os desafios tecnológicos para montar um app, um marketplace simples, da forma como eu disse, já foram superados, tá? Então, boa, já está dizendo aqui no prego, massa. É bom que eu já vou conhecer. Então, hoje,
Os desafios não são mais tecnológicos desse app, da maneira simples que eu disse, são desafios mercadológicos. É o teu cliente, é conseguir rodar um modelo de negócios, é eu conseguir ter o fornecedor e fazer isso girar dentro da plataforma. Porém, já se sabe como fazer um marketplace, então seria só horas de programação para poder desenvolver isso e o desafio de implementar isso no mercado. Para o Tecnova, de acordo com o objetivo, eu tenho que ter risco. Eu tenho que ter alguma coisa que me diferencie dos marketplaces tradicionais para que eu possa submeter de uma maneira mais competitiva. Gente, eu não vou ler o edital, só vou pegar aqueles pontos que possam trazer uma maior competitividade para vocês, tá? Aí eu venho aqui para quem pode participar. Muita atenção, assim, ó, data de registro na junta comercial, tá? Até pelo menos 6 meses antes da data do lançamento do edital. Aí chegou a empresa, gente, ó, eu abri minha empresa dia 20 de janeiro, eu posso participar? Gente, não pode participar. Por quê? O edital tem uma regra, a regra está posta. Só pode empresas que nasceram antes do dia 18 de janeiro de 2024. Não adianta espernear, não adianta, eu vou entrar com recurso, eu vou reclamar, e as empresas fazem esse movimento todo nas redes sociais, mas está lá a regra do jogo, tá? Ter efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, financeira, pelo menos 3 meses antes, e isso aqui, ó, gente, tem reprovado projetos, tá? Presta atenção. Vários projetos eu vi sendo reprovados. O objeto social, na data de divulgação da presente chamada, que contemple atividade compatível com o desenvolvimento do projeto. O que é que isso quer dizer? É que se você tem no seu KNAI, no teu objeto social, atividades que estejam relacionadas ao que você quer desenvolver, legal, bola para frente, seu projeto vai ser submetido, mas não adianta ter um CNPJ de algo totalmente diferente daquilo que vocês querem desenvolver, porque vocês têm que estar adequado de acordo com o que está lá no edital. E isso vale para todos os estados. Eu estou com um edital do estado aberto, mas praticamente todos os Tecnovas têm essas mesmas regras, tá? Só verificar a data, porque a data pode ter uma variação. Já vi estados que precisam ter no mínimo 12 meses de empresa. Esse aqui, no caso, que está servindo como referência, só são 6 meses. Ponto importante que eu já vi muito MEI também submetendo projetos e não pode submeter de acordo com as regras do edital. Eu vou pular algumas coisas aqui, mas já a gente volta, porque para a gente falar sobre um item que vem reprovando logo de cara, tá? Porque eu quero, a gente tem 31 pessoas, vamos dizer que aqui tem 31 projetos, tá? Eu quero que os 31 projetos que estejam aqui nessa live aqui da Ventio consiga habilitar suas propostas, sejam projetos competitivos, porque se não habilitar, não vai nem competir, tá? Não vai nem competir de acordo com o mérito. Deixa eu ver. Aqui, tá aqui onde eu queria chegar. Gente, isso aqui tá dando uma bronca tão simples, é tão simples. Graças a Deus vocês têm aí 15, 20 dias, sei lá, tem gente que tem menos tempo, né? Tem só 4 dias para poder submeter o projeto, mas vejam esse item, façam um checklist, uma dupla checagem, você e o seu colega, você e seu sócio, você e sua esposa, você e seu marido, você e seu namorado, mas vamos lá. O que é que tem que estar no formulário de inscrição como anexos os seguintes documentos? Gente, está dizendo no edital que você tem que colocar em anexo contrato social. Só que no Rio Grande do Norte tiveram 10 projetos que não colocaram contrato social. E olha que eles leram o edital, olha que eles sabiam, no ato da submissão esqueceram. O que é que aconteceu com os projetos? Reprovado. Botou recurso? Botou. O anexo estava lá? Não estava, ou seja, projeto não habilitado não vai nem para avaliação, tá? Outro item que tem reprovado bastante, gente, o edital pede que você coloque o balanço patrimonial e uma DRE de 2022 e 2023 que seja assinado digitalmente ou digitalizado pelo representante legal da empresa e pelo
contador, tá? Tem que ter 2 assinaturas, tá? Muito cuidado, o que é que está acontecendo? Tem gente fazendo um documento só disso tudo, certo? E quando junta vários PDFs, algumas plataformas descaracterizam a assinatura digital. Vi também problemas relacionados a esse tipo. Então, se você vai lá no I Love PDF, vai colocar no documento um embaixo do outro, vê se o documento final está com a assinatura ok, tá? Então, tem que ser assinado por você e tem que ser assinado por contador. Você acredita que teve projeto que botou a assinatura do contador e o próprio representante legal não assinou? Pois é, esse projeto não vai ser nem avaliado, tá? Deixa eu ver quem mais. O Christian levantou a mão. Fala, Christian. Oi, boa noite. Só uma pergunta. Nesse ponto aí que você está falando, né? Oi, tá ouvindo o som? Tá, melhorou. Ok. Nesse ponto mesmo, você está falando aí desse DRE, do balanço patrimonial. O SPID, que é um documento também de assinatura que vai junto, que é mandado para a Receita, ele tem que ir junto também aí, porque não está pedindo aí, mas tem que mandar ou não? Se não está pedindo, não precisa mandar. Porque, assim, ele é um documento que comprova essas informações, né? Bom, o que é que o edital precisa? Que você demonstre que tem um balanço e tem a DRE. Inclusive, o que é que eu recomendo? Salve o arquivo Balanço 2022. Salve o arquivo Balanço 2023. Comprove que estão assinados. Salve a DRE. Salve 4 arquivos distintos. Se você vai colocar o SPID, se você tiver uma orientação do contador que consiga que essas informações contemplam, mesmo assim, eu faria essa separação para não ter dúvidas, tá, na identificação dessas informações dentro de um documento completo. Certo, mas anexar ele até acho que seria melhor, né? Não seria problema. Não entendi. Porque eu digo assim, porque assim, esse é um documento que você até manda para a Receita Federal, né? O SPID registrado, né? Do balanço patrimonial, todas outras coisas, né? Então, porque eu penso assim, se mandar esse documento junto com esse outro, né? Ele, claro, vai dar uma credibilidade maior do que daquela prestação que você está, não? Não. O edital é claro. Ele precisa de uma informação. É o balanço DRE. Tudo que for complementar vai ser desconsiderado. Sandro? Não, eu ia só dizer isso. Não dá para vocês fazerem a interpretação do que tem mais ou menos credibilidade. Tá? Cumpram rigorosamente o que está pedido no edital. Tá? É cara crachá, como o Giliano comentou. Tá? E aqui, vocês eventualmente perguntam, tá, mas que frescura da Célia lá, que está lá olhando isso aqui. Não é frescura, é responsabilidade, porque se o edital foi dito que tem que ter essas coisas exatamente, ela ou quem estiver lá no papel lá da Fundect recebendo, não pode aprovar algo diferente do edital. Então, não é uma questão de interpretação. Mas esse documento também tem o mesmo valor. Aí entra numa seara que muito provavelmente o projeto não vai ser aprovado e vocês vão entrar com recurso e não vai passar. Então, cumpram aquilo que está ali, não inventem, tá? Melhor rigorosamente só o que está ali. Nessa parte eu entendi, mas é porque é o seguinte, uma das formas de assinar é pelo SPID registrado, né? Ele vai assinatura digital, né? Aí a minha pergunta é, você poderia ser assinatura digital mesmo por ele ou outro modo digital mesmo, entendeu? Se vocês têm dúvida, eu não sei, não tenho certeza, tá? Se vocês têm dúvida, perguntem, mandem um e-mail lá para a Fundect e perguntem formalmente, olha, eu tenho assim, esse documento pode ser dessa forma? E aí eles vão te dizer, pode ou não pode. Tá? Porque, se vocês têm dúvida, façam essa aqui. Porque essa foi a pergunta do próprio contador, né? Ele fez, você quer acrescentar isso também, né? Então, aí, como não tem falando aí, tudo bem, né? Eu colocaria o que o edital pede, viu? Para facilitar a vida de quem está avaliando e para facilitar a sua vida para não ter interpretação errada. Marcelo? Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta rápida em relação exatamente sobre o balanço, não é patrimonial, é balanço contábil e DRE. A minha empresa, ela é
ela é do Simples Nacional, né? Ela faz parte do Simples Nacional. E não existe exigência, pelo menos até hoje, a gente abriu a empresa em 22 e até agora a minha contadora sempre me falou que não havia necessidade, a obrigação de ter o balanço patrimonial e o DRE para empresas do Simples Nacional da maneira que é a minha. Tanto é que no próprio edital aí, acho que ele pede lá, inclusive empresas optantes pelo regime tributário do Simples. Se ele coloca isso, é porque provavelmente realmente não existe essa obrigação. Enfim, porém, no edital é obrigatório, mesmo para empresas do Simples, não tem como escapar disso, certo? Não, se você não colocar, você vai ser inabilitado. Tá, e a pergunta é, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu não tinha, né, até agora a gente não tem o balanço contábil e o DRE, 22, 23. A minha contadora está providenciando. O meu medo... Teu prazo até dia 20, corre, viu? Pois é isso que eu estou dizendo. O meu medo é que até o dia 20 eu não sei se vai estar pronto. É possível eu apresentar isso num segundo momento, submeter tudo e apresentar? Não. Ele tem que estar anexado ali no dia 20. Exatamente. Tá bom. Beleza. Era essa a dúvida. Valeu. Gente, vamos lá. Da mesma forma que ele exige alguns documentos extras, como o CPF, RG do representante legal, cópia atualizada do comprovante de residência, comprovante do vínculo do coordenador à empresa, que aí isso aqui pode ser ou a CLT ou com contrato social, tá? E aí, se você foi do programa Centelha 1 e 2, ou se teve projeto do Catalisa, ou do FINEP Startado, FINEP Startup, vocês podem solicitar a essas instituições responsáveis por esses programas uma carta de adimplência, que, se não me engano, lá na frente vai dizer que vocês têm uma bonificação na avaliação desses projetos, tá? Então, por aqui eu encerro a questão de habilitação, tá? Que reprova a metade dos projetos, e eu quero que vocês tenham uma grande preocupação com isso, porque vocês só terão um mérito analisado se vocês estiverem com isso em dia, tá? Vamos lá. Essa etapa formal vai ser a elegibilidade das empresas, tá? O atendimento dos valores solicitados, ou seja, tem um valor máximo e um valor mínimo. Atendimento aos valores de contrapartida, de acordo com o seu faturamento no ano anterior, você tem que fazer uma contrapartida, ou seja, que é um aporte da empresa no projeto, que vai lá de 2,5%, 5% ou 10%, de acordo com o seu faturamento. A conformidade com o prazo de execução, os temas propostos da chamada e o envio até a data. Vamos ver agora essa data, gente. Deixa eu ver se eu estou com o edital atualizado. É isso mesmo, dia 20/9. Olha só. Gileno, tive um problema com a internet, só consegui submeter às 17h01. O que é que vai acontecer com o meu projeto? Reprovado, inabilitado, porque submeteu fora do prazo. Ou seja, não deixem para a última hora, pelo amor de Deus, porque pode ser que aconteça um problema na plataforma, a plataforma fique muito lotada e, de regra, boto lá, eu tenho que submeter até 10 horas da manhã, lá do dia 20, para ficar tranquilo o resto do dia. Um ponto que eu faço quando eu vou escrever projeto, gente, é pegar esse item de critérios de avaliação, eu imprimo ele e eu coloco aqui por trás do meu monitor. Por quê? Isso aqui é uma estratégia do qual a gente tem que tomar para fazer um vínculo com quem está avaliando a proposta. Eu sou do Nordeste e já fui muito à vaquejada. E na vaquejada tinha um forró, que eu ia dançar forró lá, eu ia para as festas, né? E sempre eu danço horrível, danço muito ruim. E quando eu chamava uma menina para dançar, ela dizia assim, olha, é 2 para um lado, 2 para o outro, é para frente, é para trás, é rodando. Ela que me conduzia nessa dança. Sendo que quando eu vou fazer um projeto, eu não posso deixar um terceiro conduzir a dança da avaliação. Eu não posso deixar na mão do avaliador
interpretar aquilo que eu quis dizer. Então, eu tenho que revisar a proposta em cima dos critérios de avaliação, que vai ter uma pessoa lá do outro lado, com esses pontos, dando notas aí de 1 a 5 de cada item desse. E como estratégia que eu faço é pegar as palavras-chave de cada critério que está aqui e abrir os parágrafos dos meus textos argumentando cada ponto desse num ponto estratégico do formulário de submissão. Um exemplo que eu dou, se no item aqui, grau de inovação para o mercado nacional ou mundial, esse item ele tem que estar ou lá, na descrição da inovação, ou ele tem que estar lá na descrição de características inovadoras, diferenciais, dependendo de cada edital, o formulário pode pedir de um canto diferente. Mas eu tenho que afirmar que, minimamente, o meu produto ele é inovador para o âmbito do mercado nacional, porque o objetivo do edital pede isso. E como é que eu me diferencio dos demais concorrentes em termos de características? O que é que eu quero desenvolver de inovação? Quais são os desafios? Então, eu pego essas palavras-chave e eu começo a colocar. Eu tenho que, no meu projeto, em algum ponto, falar de alcance do mercado. Qual é o alcance da minha solução? Qual é o potencial dela? Como eu vou impactar o mercado no qual eu estou inserido? Quem é o público que eu atinjo? Sabe? Então, tudo isso são informações que faz você conduzir a dança da avaliação. Você conduz o avaliador a identificar esses pontos no seu projeto. Porque se você não identificar, meu amigo, você vai deixar na mão de um terceiro que não conhece o teu projeto interpretar aquilo que você quis dizer. Capacitação técnica da equipe executora. Gente, como é que está a equipe? Eu tenho pessoas que conseguem ter um currículo que me dê uma vantagem competitiva. Eu tenho, de repente, mestres ou doutores dentro do projeto. Eu tenho gente que tem 20 anos de mercado, que conhece profundamente aquilo. Eu tenho clientes que se transformaram meus funcionários e hoje conhecem o processo de construção, de toda a jornada do cliente dentro do processo. Quem são os meus parceiros? Olha, esse item, gente, aí, Célia, tampa os ouvidos, tá, Célia, que eu vou falar mal das fundações. Gente, você acredita que tem no edital o item parcerias e articulações institucionais e tem formulário que não pede? E tem formulário que não pede. Mas você, como proprietário, você como projetista, você como dono do negócio e sabe que é um item de avaliação, aí você abre um tópico dentro de algum ponto do formulário, parcerias e articulações institucionais. Porque se o formulário não pede, mas ele é avaliado, como é que o avaliador vai identificar esse ponto no teu projeto? Então, eu tenho certeza que tem nesses estados, que eu acredito que não seja o caso de vocês, que tenha isso lá no formulário, os avaliadores, eu tenho certeza que muitos projetos não vão colocar, porque as pessoas se atentam a responder especificamente aquilo que está no formulário conforme perguntam. Tá? Então, tem que responder como pergunta? Tem, mas você tem que ter pontos de atenção, porque isso é um item de avaliação. Então, gente, você participou de uma incubadora, você participou do Centelha, você está acelerado pela Venture, você está num parque tecnológico, você já participou de um programa de aceleração, você tem um grande cliente atrelado a você já participou de programas do Sebrae, você vem do Senai. Bom, quais são as articulações com outras empresas, outras instituições, aquilo que a gente chama de capital relacional, que fazem de você um projeto distinto, que aí a empresa a Fundação de Pesquisa, a FINEP, possa olhar para o seu projeto e dizer assim, caramba, esse projeto está bem articulado. Esse projeto tem parcerias que vão acelerar
o processo ou que vão minimizar os riscos de desenvolvimento tecnológico da inovação, tá? Então, tem parcerias que podem, por exemplo, lhe dar acesso a mercado, aí você vai dizer parceiros de acesso a mercado. Tem parcerias que podem te dar uma jornada de entendimento do cliente de uma maneira mais facilitada. Tem parcerias que podem fomentar o desenvolvimento tecnológico. Tem parcerias que vai te dar acesso a outras instituições. Tem parceria que vai dar ganho de marca. Bom, então você vai ter que atrelar aquilo que julga para o teu projeto um ponto importante. E, por último, aqui é a consistência da proposta, adequação das metas físicas, atividades, indicadores físicos, orçamento e prazo para a execução dos objetivos do projeto. Vamos interpretar isso. Primeiro ponto que deve chamar a atenção, objetivos do projeto. Esse objetivo, às vezes, ele é pedido em objetivo geral e objetivos específicos. Vamos fazer uma escadinha. Eu tenho um objetivo geral aqui. Esse objetivo geral aqui, ele tem que se desdobrar em alguns objetivos específicos, que, quando atingi-los, eu vou estar necessariamente atingindo o objetivo geral. Esses objetivos aqui, específicos, eles se desdobram em metas físicas. Essas metas são desdobradas em conjunto de atividades que têm indicadores físicos de mensuração que estão atrelados ao teu orçamento e ao teu prazo. Ou seja, não adianta você fazer aquilo que a gente fazia lá na escola, dizer assim, vamos juntar um grupo aqui de 4 pessoas, você faz essa parte, eu faço essa parte, e lá no final a gente apresenta. Não, gente, o teu projeto tem que estar bem articulado. O teu título tem que estar condizente com o teu objetivo com o objetivo específico, as suas metas com os objetivos específicos, as atividades têm que estar dentro do conjunto de metas, o meu cronograma físico-financeiro tem que estar bem atribuídos a essas metas físicas e quais são os indicadores de mensuração das atividades nos quais eu estou atribuindo ao meu projeto. Como é que uma instituição, por exemplo, pode verificar ou pode mensurar o andamento ou o sucesso daquela atividade? Existem marcos de entregas, existem atividades que são possíveis mensurar quantitativamente. Então, tudo isso está sendo avaliado e aí são pontos essenciais para você construir um bom projeto de inovação. Agora, vamos voltar aqui para a apresentação. Espera aí que ficou tudo em branco. Vamos voltar aqui para a apresentação, que aí eu trago outros pontos de atenção e aí vocês começam a fazer uma sabatina aqui de perguntas que eu tenho certeza que eu, a Patrícia, o Sandro, ou quem quiser, a Célia, ou quem quiser responder também, a gente vai conseguir dar um upgrade aos projetos de vocês. A internet está um pouquinho lenta aqui. Mas vamos lá. Segunda dica que eu trago para você, gente, não subestime o edital, tá? Gente, o que eu vejo muito no mercado são startups que já estão num patamar mais evoluído, que de repente chegam com aquilo que a gente chama de nariz empinado, ou jogar de salto alto. Eu não sei se vocês já escutaram esses nomes, mas na verdade o que eu quero dizer é que estão subestimando o processo e dizer assim, eu faço lá no final, ou deixa que eu faço de última hora, eu já sou bom demais. Lógico que eles vão me aprovar, porque eu já captei um investimento anjo aqui, eu já sou acelerado, eu já tenho vários editais submetidos, é lógico que eles vão me aprovar, porque eu sou melhor do que os demais projetos. Gente, não subestima não, porque mais importante do que você é para este edital é aquilo que você pretende desenvolver. Porque esse edital não é um prêmio. Esse edital não é um investidor que está analisando para saber se o seu projeto vai ter sucesso mercadológico ou de repente, vai acelerar muito rápido. Esse projeto é para dividir o risco com você do desenvolvimento tecnológico da inovação. Tá? Então, se atente aos pontos que estão no edital para não subestimar o processo. Porque o risco aqui ele é bem-vindo. Tá? O risco aqui, o risco tecnológico, as incertezas,
As incertezas que isso vai dar certo é bem-vindo. Eu gosto muito de falar da ambidestria de projeto. De um lado eu tenho um risco, de um lado eu tenho a rota não traçada, de um lado eu tenho a inovação, de um lado eu tenho aquilo que eu vou desbravar. Mas aí, gente, a instituição está aportando lá um ticket médio, vamos dizer, 400, 500 mil reais, mas aí eu tenho que ter um projeto que tenha uma justificativa bacana. Eu tenho que ter um projeto que tenha um escopo da inovação bem elaborado. Eu tenho um projeto que tem todo o cronograma físico-financeiro com etapas, atividades e indicadores bem definido. Eu tenho que ter uma equipe que saiba superar ou mitigar os riscos do projeto, e isso tem que estar bem mapeado, tá? Eu tenho que ter todas as informações para que eu possa chegar com um projeto robusto para a instituição e bater no peito assim, dizer assim, olha, chá comigo que disso eu entendo, chá comigo que eu sei fazer tudo aquilo que eu estou prometendo do projeto, e aqui estão todas as comprovações, todos os pontos que devem ser atribuídos a um projeto de inovação bem sucedido. Formatação da equipe, eu gosto muito de formatar uma equipe multidisciplinar, muito cuidado que eu vejo startups que, sei lá, eu juntei 3 engenheiros elétricos e fiz uma startup, tá? Ou eu juntei 3 engenheiros de produção, ou 2 administradores. Gente, tem uma formatação da equipe, eu acho que é isso que está sendo colocado lá no chat, depois o Sandro me ajuda, a Patrícia também. Eu gosto de formatar uma equipe que tem um aspecto multidisciplinar, que eu tenha pessoas que são atreladas à tecnologia, eu tenho pessoas que são atreladas à gestão e tenho pessoas que são atreladas a mercado. Quando eu tenho esses três pilares, eu consigo ter uma justificativa de uma equipe, levando em consideração que a equipe está sendo avaliada. Não sei como é que está nos editais dos estados de vocês, mas teve edital que pediu currículo Lattes, tá? Então, eu estou no mercado há 20 anos, nunca ninguém pediu um currículo Lattes. Eu vou ter que fazer agora para participar do edital? Vai, se você quer participar, se você quer pontuar. Então, lá na regra que você tem que botar um currículo Lattes, você vai ter que ter um esforço de abrir, e aí muito cuidado, da mesma forma que Célia disse que você tem que ter um credenciamento antes para poder fazer a submissão da proposta, não deixa a proposta do último dia, a mesma coisa do currículo Lattes, que ele leva um tempo para poder fazer a publicação e deixar o seu currículo disponível para acesso. Gente, muito cuidado com isso, não é só o produto, tá? Eu vejo uma ansiedade extrema das empresas apresentarem as características inovadoras. Eu vejo ansiedade extrema para dizer o quanto você é tecnológico, o quanto você é bom. Lembre-se que antes de eu comprovar que eu sou inovador, eu tenho que comprovar um impacto, a dor e uma justificativa do porquê que você está desenvolvendo aquele produto. E eu gosto, anota isso, é importante, tá? Primeiro parágrafo da minha inovação, eu faço um método de árvore de problemas, onde eu tenho que dizer qual é o problema principal representado pelo tronco, quais são as causas e raízes daquele problema representado pelas raízes e as consequências representadas pelos frutos e folhas dessa árvore. Ou seja, eu digo qual é o meu problema principal, depois eu entro as principais causas e aí eu venho com dados e informações com fontes rastreáveis, dizendo quais são as consequências que aquela dor, que aquele problema causa naquele mercado específico do qual eu vou resolver. E aí, quando eu já dou esse passo para que o avaliador entenda do problema, entenda das consequências que estão ocasionando, aí, meu amigo, é um passo gigantesco andado para ele entender e gostar da tua inovação, tá? Então, não é só produto, tá? Não é só a característica do processo ou do serviço, certo? Mas sim uma justificativa do impacto daquilo que vocês estão desenvolvendo. Critérios de inovação a gente já bateu, a gente já viu o edital, a gente já viu o quanto isso é importante para você deixar claro, você revisar o seu projeto pelos critérios de avaliação, tá? Isso é uma dica que eu dou, a gente tem esse serviço de fazer uma avaliação prévia de projetos que serão submetidos, se você precisar disso, depois no final eu coloco
o link lá do meu celular, o número, fala com a Patrícia, a Venture pode te ajudar nisso também. E aí, bons projetos demandam tempo, eu sei que vocês estão em cima da hora, está na correria final, por isso que a chamada foi com o intuito de revisar, de chamar pontos de atenção para que vocês consigam melhorar o projeto de vocês, mas pensem que a tua empresa ela não pode trabalhar por edital, minha gente. Você não pode deixar o fator de inovação do seu negócio, o fator de desenvolvimento futuro, o fator de tecnologia, o fator de risco, em decorrência de um terceiro abrir um edital para você começar a pensar isso. Gente, trabalhe por projeto, o edital é consequência. Trabalhem por projetos independente de ter edital aberto. Se eu acho que tem gente do Rio Grande do Sul, acho que o Tecnova já fechou lá, tá? Mas, se você está escutando aqui, independente de ter edital aberto agora para o Rio Grande do Sul ou não, comece a fazer um projeto, porque quando o edital surgir, você vai estar muito à frente dos demais. Eu acredito que aqui temos aqui 30 projetos, eu acredito que 90%, me corrijam aqui quem está aqui no chat pode dizer, mas a grande maioria começou a pensar ou a escrever o projeto depois que a chamada Tecnova foi aberta. E aí eu digo a você, aqueles 10% que começou antes, aqueles 10% que tiveram 3, 4 meses para elaborar um projeto ou mais tempo, está chegando muito mais robusto, está chegando muito mais competitivo, porque o fator tempo ele é essencial para criar um bom projeto. E aí, para finalizar esse contexto geral de revisão, gente, eu volto lá para a minha primeira questão, tá? Leio o edital. Nada pode te ajudar mais do que um bom entendimento e interpretação de todos os pontos que estão descritos lá no edital. Se você for ver algumas perguntas que foram feitas aqui, perguntas que foram feitas no chat, aquilo que a gente escuta o tempo todo, 90% das perguntas estão respondidas no edital, tá? E aí eu abro para questionamentos, para perguntas, depois no final eu apresento lá o que a gente pode fazer, quem tiver interesse de outros serviços, depois que vocês tirarem, Gilene, quero conhecer mais o que é que você faz, o que é que você tem de consultoria, mentoria, educação, tecnologia, a gente pode trocar uma ideia depois daqui, mas eu queria escutar muito, eu queria que vocês fizessem muitas perguntas, porque eu acredito que o maior valor que a gente pode entregar hoje é esse conteúdo que a gente trouxe aqui, adequado a cada realidade, adequado a cada projeto, tá? Obrigado a vocês por nos escutarem até agora. E aí, Patrícia, deixo na sua condução a partir de então. Obrigada, Gileno. A gente tem várias perguntas aqui, vou deixar também aberto ali para quem quiser realmente falar, né? Mas eu queria lembrar que a gente, inclusive, convidou a Célia, né? Porque ela é da Fundect, de Mato Grosso do Sul, que é a próxima data de submissão, né? De projeto, próximo estado que tem prazo para submeter os projetos, né? Mas esse apanhado geral todo que o Juliano falou, todas essas dicas servem para todos os editais. Claro que em alguns estados tem algumas particularidades. Até o Sandro respondeu algumas coisinhas ali, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O edital, a base é a mesma, mas tem algumas particularidades que cada fundação de amparo do seu estado pode ajudar melhor, né? Então, quando fica com alguma dúvida específica, o bom é entrar em contato com a Fundação de Amparo de cada estado, né? Então, se tiver, enfim, mais alguma dificuldade e tal, tem meu telefone ali, pode entrar em contato, a gente ajuda a fazer esse link, tá? E agora eu vou deixar aberto aí, tem algumas questões ali no chatzinho, então, não sei se o Sandro, o Gileno querem responder, né? Que nem tem... Ali a Elizabeth perguntou se o edital aqui é de Pernambuco, ó, não tem nenhum template, né, de proposta, e se ela acha interessante usar um template de outro estado. Até porque eu vi que realmente tem alguns editais, alguns estados que colocaram alguns templates para usar, e que facilita, né, realmente, e outros não colocaram, deixaram completamente livre. Então, o que vocês acham disso? Pois é, se não tem template, vocês criam de vocês, tá? Então, bem tranquilo. Tá? Na verdade, o template às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, que é aquilo que o Gileno comentou. Né? Porque o template não é só seguir pergunta e resposta. Né? O template ele deve dar uma ideia de como estruturar o projeto,
Se tem template, siga e tenta fazer, né? De novo, concordo 100% com o Gileno, escreve o projeto olhando os critérios e tenta responder eles dentro dos campos do template, se ele existe. E se não existe template, como é o caso de Pernambuco, façam o documento de vocês. É melhor, porque dá uma flexibilidade de vocês escreverem o projeto de forma coerente, como vocês acham melhor, né? Então, se quiser usar um modelo de template de outro estado para ajudar, talvez. Eu não sei se eu usaria. Eu, particularmente, acho que não usaria, porque talvez mais atrapalhe do que ajuda, né? Porque, dependendo desse template, ele pode não estar tão bem estruturado assim, ele pode atrapalhar. Só para complementar o Sandro, trazendo a sardinha para o meu lado, eu tenho uma tecnologia chamada CapTI, que é da minha empresa, que ela tem 6 eixos de template, tá? Que você vai respondendo e colocando o contexto da tua empresa, e uma inteligência artificial por trás roda e te entrega um projeto escrito, tá? Então, o CapTI, ela vem responder aí a grande maioria daquilo que é exigido para que um projeto seja bem avaliado, tá? Então, pode ser uma solução. Depois entra lá no site CapTI, que ele tem um template, um passo a passo, com referências, exemplos, tudo isso para você poder preencher o teu projeto e ainda ter uma inteligência artificial te ajudando na escrita por apenas R$ 397. Pessoal, já que o Gileno comentou, eu acho que vale a pena, assim, principalmente, assim, quem já está com o projeto quase pronto, né, está só revisando, talvez não valha a pena olhar, né, porque daí vai mais atrapalhar do que ajudar, né, porque, enfim, né, como o Gileno diz, o projeto, o template dele, o sistema dele ajuda para quem está começando quase do zero, né. Mas para quem está muito incipiente ou está meio perdido como estruturar o projeto, está dado. Esse preço que o Juliano está fazendo está dado para fazer isso aí, porque o tempo que vocês vão levar para estruturar essas ideias, fazer aquele desdobramento que o Juliano comentou lá, do objetivo geral, objetivo específico, metafísica, isso aí ele, né, porque o Juliano comentou em outras vezes, já dá 70%, 80% ele já dá encaminhado. Não é pronto, não significa que vocês vão colocar lá e vai vir 100% pronto o projeto, mas ele já dá um bom caminho. Então, ainda mais que o prazo é curto agora, né? No caso do Mato Grosso do Sul tem 4 dias. Quem não começou a fazer, a única chance de tentar fazer é usar uma plataforma. Sair do zero sem usar uma plataforma como a do Gileno de apoio, esquece. Não dá tempo para fazer um projeto saindo do zero sem uma plataforma de apoio. Então, o Gileno tem essa alternativa, vale a pena para quem ainda está atrasado na confecção do projeto, até porque não teria outra chance de fazer, então nem faça. Então, se vocês não quiserem usar, então não perca o tempo, porque não vale a pena, né, gastar as horas aí se não usar a plataforma. Então, a plataforma ajuda a dar essa estrutura e daí vocês fazem o complemento aí, né, as amarrações, as correções, porque eventualmente a IA não é perfeita, né, ela vai dar algumas dicas, vai ajudar a organizar o todo, mas você tem que complementar depois também, né? Christian? Sobre esse o template mesmo, porque aqui no SyncFundect, né, do Mato Grosso do Sul... Fala um pouquinho mais alto, Christian, por favor, tá bem baixinho o som. Oi, melhorou agora? Sim. Ok. É só uma pergunta também sobre o template mesmo, porque aqui do Mato Grosso do Sul, onde você lança, você vai fazer, claro, pela própria plataforma, vai ter que lançar tudo, né? E também tem uma parte do arquivo editável, né? Onde você vai ser feito lá, tudo certinho, né? Só que na parte da plataforma, quando você lança, não tem, é só o texto mesmo, não tem como você formatar nada, né? Então, eu estava até preocupado com isso, porque às vezes tem algumas coisas que tem limitação, né, de contexto, né, e às vezes uma tabela é bem mais fácil de você especificar rapidamente um assunto, né, só que lá não tem, né. A minha pergunta e a minha preocupação seria a seguinte: eu vou fazer de acordo com está lá mesmo na plataforma, mas vou estar colocando uma parte editável, né, onde eu posso colocar tabelas e outras coisas mais formatadas, né, esses arquivos que dêem uma maior explicação do projeto em si. Mas a minha pergunta seria: o avaliador, ele vai avaliar os dois, o da plataforma e esse editável, ou somente o da plataforma, entendeu? Vamos lá, tem os dois, tá? Na plataforma tem um local para você anexar o teu doc, né? Fecha. Oi. Falhou um pouquinho, Na Juliano. plataforma,
Na plataforma tem um local para você anexar o teu doc. Certo. Não tem? Tem. Então, excelente, porque o edital está te dando a chance de você colocar essas imagens num doc, tá? Eu não colocaria ele dar um doc, mas eu transformaria ele em PDF, tá? Para você ter mais uma segurança na formatação, mas aquelas informações que de repente não estejam contidas lá na plataforma para colocar um gráfico, coloca lá no doc, não tem problema não. Agora, não coloca links externos, porque o avaliador não é obrigado a abrir links externos, tá? Coloca só lá no documento que você vai anexar. Ok, perfeito. Vamos para a próxima aqui. A Ivani, queria saber quando não temos sócio. Pois é, eu li essa pergunta e não entendi exatamente se a Ivani, não sei, puder explicar. Aí, Ivani, por favor, fique à vontade para perguntar. A Ivani. No caso, eu migrei de empresário individual para ME, né, há pouco tempo. Então, não fiz contrato social porque ainda não tenho sócio. Junto a isso, me veio a dúvida com relação ao co-executor, né? A gente tem um parceiro desde o início da startup, que são os desenvolvedores, a empresa desenvolvedora é nosso parceiro. Não temos nenhum vínculo societário, nenhum contrato firmado, mas a gente tem essa parceria. E eu gostaria de saber se eu poderia convidá-los a ser co-executores e se eu preciso ter um vínculo de sociedade, alguma coisa do tipo, né? Porque, assim, está muito em cima da data, não tem como. Se tiver que ter esse vínculo, já fica fora, né? Ou se funciona por contrato, termo de cooperação, esse tipo de coisa. Eu fiquei com essa dúvida, né? Tu lembra, Giliano? Eu não me lembro desse, é do Mato Grosso do Sul, Ivani? Isso, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Independente do edital, eu vou responder algumas coisas de uma maneira mais generalista, tá? Você pode ter ele como co-executor, lembrando que todas as regras que estão postas para o executor também estão postas para o co-executor. Ou seja, em termos de documentação, contratos, DRE, balanço patrimonial, toda aquela documentação tem que ser submetida dos dois, tá? Porque se tiver um erro em um do co-executor, os dois estão eliminados, tá? Você mesmo sendo ME, acredito que você tem um contrato social, tá? Você busca lá essa informação com o contador e aí você deve ser uma empresa, eu acho que ele chama de unipessoal, mesmo vocês não tendo sócio, mas você tem um contrato social e aí você coloca isso atualizado, tá? De acordo com o que o edital exige, tá? Mas não, você não precisa ter uma sociedade ou um contrato assinado com a empresa que está desenvolvendo e ela é tua sócia ou tem algum acordo formal para vocês. Tirando toda a característica do edital, eu só recomendo você fazer esse documento, sabe? Eu recomendo você colocar os pingos nos is dessa parceria, qual é o papel e a responsabilidade de cada um no desenvolvimento dessa proposta. Ok, obrigada. Não, e até reforçando, eu vou conectar com outra pergunta que tem ali, que é a questão da equipe, tá? Porque, assim, em tese, você até poderia submeter o projeto sozinha, tá? Só que a chance de você ser aprovada com um projeto sozinha, sem ter equipe, é quase zero, né? Porque a gente sabe que fazer a inovação para o mercado precisa aquela complementaridade de saberes, a equipe tem que ter outras competências que ninguém é super-homem, é super-mulher aqui, dificilmente vai conseguir fazer sozinho tudo. Então, é muito importante que essa equipe seja montada, uma equipe que você tem que pensar o seguinte, essa equipe é a equipe ideal para conduzir os esforços daquele projeto. Se a gente está falando que é um projeto que tem risco tecnológico elevado, como é que tu vai suplantar esses riscos tecnológicos? Com uma equipe bala, uma equipe correta que sabe desenvolver aquela tecnologia. Se ela vai dar certo ou não é um outro problema, mas ela tem condições e competências técnicas para isso. Então, sempre tem que pensar em montar uma equipe e mostrar essa equipe. Eu vi que tem 2 ou 3 perguntas relacionadas a isso. Em primeiro lugar, tem que ser
quase todos os editais que eu li, para não dizer todos, tem que ser CLT ou sócio, tá? Eu não vi nenhum edital que permite contratar funcionário, né, PJ, não vale, Assim, tá? Você pode até contratar serviço de terceiros, tá? Mas o serviço de terceiro ele não entra para a tua equipe. Perfeito, exatamente, bem salientado isso, Juliano. Tá? Eventualmente, vocês não têm todas as competências dentro da equipe e vocês vão subcontratar alguma atividade. Mas aquela atividade, aqueles profissionais não contam como equipe técnica e, portanto, não vai somar pelo menos a nota equipe. Vocês vão ter que tirar uma nota muito boa nos outros critérios para compensar a nota da equipe, que provavelmente você vai sair com uma nota muito baixa, né? Então, lembre sempre, como são vários critérios, vocês vão ter que tentar mostrar e ter boas notas em todos os critérios. E a outra questão, né? Então, eu sei que agora o tempo não dá para fazer mágica, não vai dar para vocês trazer como sócio quem não é, ou talvez contratar como CLT, especialmente Mato Grosso do Sul, que o prazo já está aqui nessa semana, mas o certo seria, né? CLT ainda não, tá? CLT existe uma possibilidade de vocês colocarem esse funcionário aqui, ou essa pessoa aqui, ele trabalha na empresa, mas ele vai ser contratado como CLT, eu estou organizando. Tenho a impressão que eu já vi alguns estados que aceitam, né? Colocando ele na equipe, dizendo que está em trâmite para contratar ele como CLT, né? Então, teria que entender se o Mato Grosso do Sul está aceitando esse tipo de coisa. Eu sei que o Rio Grande do Sul aceitou, né? Desde que se comprometia a aprovado o projeto, você vai contratar, formalizar aquela equipe como CLT, né? Tem um pequeno risco, eventualmente, do Estado não aceitar, mas eu acho que eu faria desse jeito, né? Porque aumenta a pontuação da equipe e você tem o compromisso de, aprovado o projeto, alocar, daí sim, contratar formalmente aquelas pessoas. Então, alguém perguntou ali também se tinha que ser formal. Tem que ser formal, tem que ser sócio ou CLT. Pelo menos essa é a regra geral para quase todos os editais, para não dizer todos. Posso abrir temos aí... um parênteses rapidinho para vocês, só para ilustrar? Agora eu me perdi. Vai lá, Paulo, então. Vai lá, Paulo. Tá, deixa eu só falar do meu projeto aqui em Manaus. Eu estou sozinho numa empresa, tá? Sou uma limitada unipessoal, tá? E a minha equipe, nós fizemos um MOU, tá? Que é o primeiro documento da startup. Só que eles, no momento que foi feito esse MOU, eles não poderiam ser contratados ou fazer parte integral da equipe. Eu apresentei esse documento, mesmo como unipessoal, para o IDESAN, e o IDESAN entendeu, e eles foram contratados por tempo determinado do projeto, como CLT, e após o término desse período, eles vão ser integralizados como sócios, tá? Nós provamos dessa forma para poder mostrar a questão do desenvolvimento, como você falou, da equipe junto ao projeto. Hoje nós somos 5, só para você ter ideia, tá? Então, foi feito dessa forma, mesmo aqui na Amazônia, tendo uma série de burocracias a mais relacionadas a essa questão. Só para elucidar para o pessoal aí, existem vários tipos de contrato de CLT, inclusive pelo tempo correto do período, chama de contrato por tempo determinado, né? Que é o tempo do próprio projeto, só para poder ilustrar. E isso foi aceito junto aos 3 planos prioritários que nós fomos aceitos. Legal, obrigado pelo teu exemplo aí, Paulo, mas não significa necessariamente que funcionou lá com o IDESAN, com esses fundos, que vai funcionar com o Tecnol. É importante entender que cada estado vai ter as suas regras, mas é importante, legal, o teu exemplo aí. É justamente isso, só para o pessoal poder entender, tem várias adequações e várias formatações, tá? Não quer dizer que a mesma regra seja adotada pelo pessoal daí, do caso, ou de cada edital. Se não está explícito, é aberto para outras maneiras. Então, isso foi até uma das coisas que eu questionei perante até a própria avaliação, né? Como não havia uma negação ou uma determinação específica, eu coloquei dessa forma, entendeu? Mas foi aceito e, como você falou, se tiver descrito, não adianta. Tem que seguir o que está escrito no edital. É isso aí, perfeito. É isso aí, Paulo. Cristian. Tem uma outra... o Christian, depois tem uma pergunta aqui da Luana que eu acho que é importante esclarecer aqui. Ok, Antes do Christian...
Minha pergunta é bem semelhante, eu acho que com o que vocês estão falando, porque é o seguinte, parte da minha equipe, uma pessoa da minha equipe não é brasileiro, né? Um grande amigo meu que é desenvolvedor tudo, e porque nós estamos desenvolvendo algo que tem a inteligência artificial, e ele é fera na inteligência artificial, né? E aí, só que para fazer que ele é parte da equipe, né, teria que contratar ele como CLT, entendeu? E aí, verificando esse montão de coisas aqui, eu falei até com o contador, com o rapaz do RH lá da consultoria do contador mesmo lá, eles falaram, olha, para que ele possa também ser contratado, tem que ter uma série de documentos, que tem até visto que tem que ter aprovado aqui, mesmo que ele não esteja aqui no Brasil, né, para que possa fazer parte lá e ser pago, né, como no caso da CLT. E aí, eu vejo que, pelo que você já falou, não tem realmente condições nenhuma, então, até pelo tempo, né, mesmo que eu descreva aí, eu acho que lá em janeiro, ainda ele vai estar ainda junto com essa documentação, tirando, né, para que possa ficar apto, né. Então, nesse caso... Mas Christian, talvez tenha uma alternativa, não sei qual é a relação que tu tem com ele, né? Mas tu disse que é um amigão teu que tem uma relação boa, que ele é importante para o projeto. Tu pode fazer um vesting trabalho com ele, voluntário. né? Trazer ele como potencial sócio. Sim, eu conversei a parte dele, porque ele é CTO em uma empresa lá nos Estados Unidos, né? Até no Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei com ele, e aí ele já trabalha lá e disse, olha, parte do meu tempo eu posso distribuir para você fazer o seu negócio, desenvolver o seu negócio, tudo, né? E aí eu falei, disse, olha, tudo bem, podemos pagar, você disse, parte com Vest, né? Vest com Cliff, né? E aí ele achou interessante a ideia, né? Só que mesmo assim, com ele, eu não poderia dizer que, mesmo dessa forma, com Vest e com Cliff, ele não poderia dizer que ele faz parte da minha equipe, porque não teria como colocar ele como CLT, entendeu? Não, mas aí tu vai estar relacionando ele como teu sócio, ou potencialmente teu sócio. Ah, tá? certo. Então, não é CLT, ele é sócio. Tu vai apresentar, tu tem um sócio, está em trâmite, tu vai formalizar essa sociedade até a aprovação do projeto, quando o projeto for aprovado. Tá? De novo, não é uma regra assim, absolutamente certo que a FAP vai aceitar, mas no Rio Grande do Sul eu sei que eles estavam aceitando, em alguns outros estados também. Ah, ok. E aí, assim, você submetendo... Para poder fazer parte da equipe. Vamos lá, você submetendo o projeto hoje, seu projeto só vai estar em desenvolvimento, isso em 2025. Lá para, acredito que janeiro para fevereiro, tá? Tem que ver os prazos do edital em si. Mas essa é a minha estimativa. Daqui para lá, ou ele já pode estar credenciado a ser CLT, ou se, por exemplo, você coloca ele no projeto e lá na execução você não conseguiu contratar ele, você pode de repente, substituí-lo por alguém com a mesma expertise, tá? Então, que tenha essas características, tá? Até porque você coloca um CLT hoje, pode ser que daqui para janeiro você demita o cara, ele não esteja mais na equipe, mas se você pontuou por causa daquele CLT, você pode substituir por alguém que tenha competências similares. Ah, entendi. Então, nesse caso, ao invés de eu comprovar um documento com CLT, eu poderia comprovar com um contrato de vesting, por exemplo. Seria... Ah, perfeito. Entendi. Tá. Maria Imaculada ali levantou a mão também. Isso, vai lá, Imaculada. E aí, pessoal, boa noite. Eu estou com dúvida aqui, essa questão da equipe que vocês falaram. A gente tem parceria com institutos aqui da região, por exemplo, o INCAPé, que é um instituto de pesquisa, o Coffee Design, que é um laboratório de pesquisa em café, e a nossa startup é nesse sentido. E a gente, em outros projetos que a gente já escreveu, nós colocamos essas empresas como parceiras, não parceiras co-executoras, mas como parceiras que vão auxiliar na execução do projeto. Nesse caso, da equipe, a gente está em dúvida aqui, como que a gente coloca essas pessoas, por exemplo? Porque eles não são sócios, nem nada nossos, mas acabam desenvolvendo projetos em parceria. Você vai pontuar no item parceiros, tá? No item equipe, não. Essa é a minha interpretação também, tá, Mariana? Então, a gente não pode colocar, a equipe é só mesmo quem faz parte da startup, então essas pessoas, por mais que elas estejam ligadas diretamente ao projeto, não podem entrar como equipe, nem como membros externos. Depende muito da interpretação, pode ser que o avaliador diz, cara, realmente essa equipe é boa, ela vai agregar muito valor ao projeto, então a gente dá uma compensadinha aqui, mas dificilmente vai receber uma nota máxima, né? Tu vai receber talvez até... na interpretação do avaliador, a gente nunca sabe como é que o avaliador
vai avaliar e vai dar nota, né? Então, o Juliano comentou isso, né? E eu reforço. Vocês têm que argumentar convincentemente para cada um dos critérios. Se vocês argumentar bem que essa equipe, do jeito que está, com a complementação do parceiro externo, vai suprir as necessidades do projeto, pode ser que o avaliador interprete isso de forma positiva e dê uma boa nota, né? Mas sempre tem o risco de ele não interpretar assim e dizer, não, a equipe está com uma nota baixa. Então, tá, ok. Nesse caso, por exemplo, das equipes coexecutora, a empresa coexecutora, é só a empresa que for participar ativamente no desenvolvimento do projeto, né? E lembrando que parte de apoio de parceiros, não, né? A coexecutora, ela tem que cumprir todos os requisitos formais que a executora tem. Então, muito cuidado com a coexecutora. É muito bom, em tese, aumenta a pontuação, etc. e tal, em tese, né? Porque vocês têm uma equipe mais robusta, né? Mas vocês têm um monte de coisas que tem que ser em dobro. Então, cuidem, vê se realmente ele deve ser coexecutor ou ele é só um parceiro. Não, perfeito. Até na responsabilidade da execução dos recursos, se esse executor está apto a isso também. Christian. Obrigada, pessoal. Só uma pergunta também aí, rapidinho, sobre até uma coisa que o Giselo falou aí anteriormente, sobre os parceiros, que é muito importante, né? E nós fazemos parte hoje da Microsoft for Startup, né? E aí nós conseguimos com ele uns créditos lá de $150 mil de créditos, né? Para desenvolver a nossa ideia. Só que junto disso veio outros parceiros, né? Que também estão disponibilizando crédito para a gente, para utilizar os produtos dele, né? Para desenvolver a nossa ideia, né? Então, assim, esses eu posso contar também como parceiros da minha startup? Talvez sim, depende muito até que ponto esse parceiro está agregando valor para o projeto, para o teu projeto, tá? Agrega valor total, porque, por exemplo, como tem machine learning, né? Por exemplo, tem que desenvolver um montão de coisas dessas, precisa de um banco de dados gigantesco. Aí tem um MongoDB, por exemplo, que ele nos dá 2 mil créditos para o que puder usar ele, entendeu? Normalmente. Eu entendo, mas, de novo, é uma questão muito de interpretação do avaliador. Pode ser que ele interprete isso como uma parceria fundamental para o projeto, pode ser que ele não considere isso, porque, na verdade, é um benefício que tu está tendo de ter um crédito de uso aí da tecnologia, tá? Então, não sei, tá? Depende muito como tu argumentar, quão consistente isso vai estar escrito no projeto. Pode ser que seja bem avaliado, pode ser que não considere. Entendi. Mal não faz, eu acho que a priori não vai prejudicar o projeto, mas não sei se necessariamente ele vai agregar valor. Eu digo assim porque, por exemplo, a Microsoft, nós começamos no início do ano e eles ofereceram o financiamento, né? Só que aí nós não fomos capazes de convencer os engenheiros dele lá. E aí eles nos deram esses créditos para que nós pudéssemos desenvolver durante esse ano, né? E aí, no final desse ano, novamente, se eles tivessem desenvolvido baseado no que eles já nos ofereceram, e aí nós poderíamos concorrer novamente ao financiamento deles, né? Então, mas até então, eles eram nosso parceiro baseado nessas coisas que já nos disponibilizou. Eles nos deram praticamente tudo que tem da Microsoft lá para que pudéssemos desenvolver tudo que nós temos, né? Então, para nós aqui, financeiramente, é um parceiro muito bom, entendeu? Mas, enfim, não vamos entrar muito no detalhe aqui, porque senão a gente fica, né, muito na especificação. Né? O que vocês têm que entender é o parceiro para o projeto, não necessariamente o parceiro da empresa, tá? Vocês podem a empresa de vocês pode ter um monte de parceiro. Agora, quem é que é parceiro efetivo no projeto, que vai estar ajudando vocês a executar ou desenvolver esse projeto? É isso que vocês têm que pensar quando for falar em parcerias. Né? Não, exatamente, porque esses são exatamente do projeto em si, né? Perfeito. Então coloca. Bom, vamos seguir adiante aqui. Eu vou propor aquela da Luana aqui, que eu acho que é bem importante, tá? A Luana fez uma pergunta ali que no edital, e eu acho que todos os editais têm essa mesma redação, né? Que o edital prevê ali que sejam feitos produtos inovadores que contribuam para o desenvolvimento dos setores econômicos considerados estratégicos nas políticas públicas federais e aderentes à política pública de inovação do Estado. Daí a Luana pergunta, quais são essas tecnologias? IA e quais outras? Eu nem sei se IA é ou não, no caso do Mato Grosso, não sei, Mato Grosso aqui, né? Mas o que eu recomendo? Isso aí, inclusive, no material básico que eu tinha feito aqui lá para apresentar no Rio Grande do Sul, eu chamei atenção para isso. E qual é a minha sugestão?
estudem, peguem o site do governo do estado e olhem lá no site do governo do estado o que eles falam sobre política de desenvolvimento, sobre política tecnológica, sobre prioridades do estado. Deve ter. No próprio edital talvez já tenha alguma coisa, eu acho que tem ali, mas peguem documentos que estão lá, provavelmente públicos, né? Esses documentos estão disponibilizados, e o documento especifica melhor. Por exemplo, eu acho muito provável que no Mato Grosso o agronegócio seja uma área estratégica para o desenvolvimento do estado. Logística, não sei. Aí vocês têm que entender e olhar na documentação que vocês encontram, provavelmente no site do governo ou em matérias que tenham credibilidade sobre isso, e vocês tragam isso como uma argumentação. O nosso projeto ele tem tais e tais características e vai gerar impacto para o desenvolvimento do estado do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, ou seja lá o que for, a partir da política de desenvolvimento tal, citada no documento tal, site tal. Ou seja, quanto mais vocês argumentarem e mostrarem que vocês estão aderentes com aquela política, mais bem avaliados vocês vão ter nesse critério, tá? Então, aí tem um deverzinho de casa que você deve fazer e olhar alguma documentação oficial que demonstra que estudou, né? Demonstra que estudou, que foi atrás, que está com esse vínculo, então você começa a se diferenciar de uma galera de gente que não foi atrás. Então, parabéns, Luana, por a dúvida, e coloque isso em prática e faça esse vínculo que o Sandro está dizendo que vai te ajudar muito na tua argumentação. Faz esse vínculo. É isso aí mesmo. É isso aí. Continuando, aqui tem uma pergunta da Breaksoft TI. Quanto ao orçamento, no template de Mato Grosso do Sul tem uma lista de despesas pré-estabelecidas. Posso mudá-las ou só devo citar o que está ali? Boa pergunta. Giliano, vai tu primeiro aí. Vamos lá. Primeiro ponto é ver no edital quais são as despesas que são permitidas, tá? Aí você vai lá, despesa de pessoal, encargos, serviço de terceiro, máquinas e equipamentos. Acredito que no formulário estejam essas despesas, esses grupos, tá? Esses grupos, essas rubricas dos quais você vai colocar o seu orçamento ali. E aí você tem que colocar no projeto a previsão daquilo que vocês irão gastar no ponto futuro. Não é aquilo que vocês já gastaram, não é aquilo que você tem em casa, que você precisa, é aquilo que você vai precisar desse recurso. E aí eu recomendo colocar uma margem de 10% para mais em todas as rubricas, tá? Porque pode ter um aumento de salário mínimo, pode ter aumento de um imposto, aumento de uma máquina e equipamento. Lembrando que, geralmente, você só vai ter um recurso 6 meses após até a inflação que vai incidir dentro daquele seu projeto. Então, coloca 10% a mais, porque é uma margem que você pode ter. Se você, depois que submeter, se isso pode mudar, geralmente tem um termo que é termo de solicitação de mudança, cada estado tem um termo diferente, mas geralmente você consegue mudar muito tranquilo de despesas de custeio para custeio e de capital para capital. Tá? Mudar de custeio para capital, às vezes, é mais complicado. Tá? Mas como é um projeto de inovação, sabe-se que pode ter rotas que sejam alternativas ou mudança do prumo de onde você está indo. Geralmente, quando se há uma justificativa plausível para a mudança desse recurso, pode fazer. E aí eu chamo a atenção a alguns itens, tá? Nessa mesma temática. O edital ele diz que você tem que colocar recursos de serviços de terceiro para aceleração e para internacionalização. Muita gente está caindo nisso também, está esquecendo de colocar. E os editais dizem, parte desse recurso tem que ser na segunda parcela de desembolso e parte desse recurso tem que ser na terceira parcela de desembolso. Coloca isso como asterisco, anota isso. Lembrar de colocar os recursos de internacionalização e aceleração, tá? Dentro do meu projeto, porque se o meu projeto for aprovado, eu vou ter uma baita de uma aceleradora me acompanhando para que meu projeto tenha uma chance maior de sucesso. Eu vou escolher lá a Venture para poder apoiar durante o projeto de elaboração, e aí você já coloca isso no projeto, não se esquece, porque senão você pode ser penalizado se não colocar. Outro item importante desse item é responsabilidade com o recurso que você está pedindo, tá, gente? Quem está do outro lado, eu já fui Senai durante 4 anos do edital de inovação, as instituições já apanharam demais com a má utilização de recursos. Então,
só colocam aquilo que é necessário mesmo, gente. Se você está colocando uma viagem, se você está colocando diárias que sejam extremamente úteis para uma etapa de desenvolvimento do projeto. Se você está colocando uma máquina e equipamento que não seja para modernização, mas sim porque a atividade do seu projeto exige que você tenha aquela máquina, porque aquele que tem hoje não atende. Tá? Então, muito cuidado com a utilização do recurso, lembrando que você está pegando um recurso que poderia, de repente, ir para um hospital, para uma escola, para a infraestrutura, e está indo para o desenvolvimento inovador, para o empreendedorismo, e aí a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo e com a boa utilização de recurso público. Tá? Só uma dica, porque isso as instituições sabem identificar quando o projeto está majorado ou tem recursos demais para algumas rubricas que não necessariamente estão atribuídas à atividade do projeto. Legal, Juliano. E aí, reforçando, né, essa questão do... Até para facilitar a vida de vocês também, tá? Para quem já fez mais projetos, sabe, botar lá diárias, passagens. O projeto aceita, vocês vão poder botar lá, eu quero X diárias para um congresso não sei aonde, eu quero X passagens aéreas para São Paulo, ou para Brasília, ou para Nova York. É muito fácil botar na descrição do projeto e você poder justificar, não, porque tem um evento tal que é muito importante eu participar. Só que, em primeiro lugar, isso já vai pegar mal na hora do avaliador. Cara, vocês estão querendo fazer um projeto ou estão querendo viajar pelo mundo às custas do projeto? Né? Então, esse é o primeiro ponto de reflexão. Segundo ponto, digamos que foi aprovado. Fazer a prestação de contas disso depois é um pé no saco. E vocês vão ter que dizer exatamente como é que vocês gastaram aquela passagem, quanto é que foi a diária, quantos dias vocês ficaram lá, comprovar documento de tudo. E, digamos assim, se vocês fizerem o projeto certinho, beleza, pode até não dar certo a tecnologia que vocês estão desenvolvendo, mas vocês têm que gerenciar bem e prestar contas dentro dos prazos. Se não fizerem isso, depois vocês têm um pipinão, porque vocês vão ter, são os responsáveis por esse dinheiro, e se vocês travarem alguma coisa que vocês não conseguiram provar, vocês têm que devolver o dinheiro. Então, não sejam inteligentes de querer se aproveitar de um benefício que depois vai trazer um problemão para vocês. E aí vocês vão lá para o CADIM, né, cadastro de inadimplente, porque vocês não prestaram contas de um projeto em nome da empresa de vocês, porque vocês ficaram pendurados por uma passagem aérea que vocês não conseguiram lá fazer o comprovante, né? E às vezes é nesses pequenos detalhes que gera dor de cabeça. Então, sugestão, põe a maior parte do dinheiro na equipe, né? Que é onde vai ser normalmente o projeto de vocês, contratação pessoa física, seja um CLT, seja... A maioria dos editais permite pagar alguma coisa dos próprios sócios, que eles estiverem envolvidos diretamente no projeto. Então, vocês podem se remunerar parcialmente, se o edital do estado de vocês permitir, e alguma coisa de pessoa jurídica, tá? Não inventem muita coisa. E a aceleradora, tá? Então, agora eu defender, o Juliano provocou ali, até porque esse dinheiro, se não for alocado para a aceleradora, tem duas coisas. Uma, vocês vão perder ponto, porque a FINEP, né, e aqui é a responsabilidade da FINEP. A FINEP botou esse requisito para ser colocado em todos os estados, porque a FINEP entende, e aqui não sei se está certo ou errado, mas a FINEP entende que a aceleradora vai ajudar o projeto a ir melhor no mercado. Né? A FINEP está entendendo isso e está exigindo que as FAPs coloquem esse requisito e vocês escolham uma aceleradora. Vocês não precisam dizer quem é a aceleradora agora, mas vocês têm que prever o recurso no projeto para a aceleradora. Se vocês não prever o recurso, provavelmente o avaliador vai dar uma nota um pouquinho mais baixa, porque ele diz, vocês não estão prevendo um item que não é obrigatório, mas está lá previsto. Né? Então, prevejam esse recurso e depois, lá na frente, vocês selecionam. Eu não sei se a Venture é a melhor aceleradora para me acelerar. Tudo bem, deixa para decidir depois. Né? A gente pode conversar lá na frente. Se você preferir botar uma segunda ou terceira aceleradora, sem problemas. Mas prevejam o recurso para contratação da aceleradora e nos editais que tiverem ali a empresa de apoio à internacionalização também. Ponho isso, põe no orçamento, lá, contratação de serviço pessoa jurídica, 60, 70 mil reais, que eu acho que é mais ou menos isso que está em quase todos os estados, ou até 100 mil com internacionalização, e reservem isso no orçamento. Não deixem de colocar, porque não tem motivo de não colocar,
e vocês podem ser penalizados na avaliação se não fizerem. Ei, Sandro, Pernambuco exige na Desculpa. submissão. Pernambuco é o único que eu saiba que estão exigindo até na então, submissão. até o único, Uhum. Mas eu acho que tem mais estados aí que exigem, né? Enfim, Eu não vi isso ainda. Inclusive, muitos pedem também a trilha, né? Qual vai ser a trilha da aceleração. Então, depois, quem precisar, igual a gente vai mandar depois para vocês a gravação, né, desse workshop, os telefones de contato, enfim, e a gente pode disponibilizar também a nossa trilha para vocês entenderem um pouquinho como funciona, porque cada aceleradora tem uma proposta diferente, né, e tempos diferentes de aceleração. Então, daí vocês fiquem à vontade para dúvidas. Tá No bom? nosso caso, se vocês quiserem, inclusive, a gente pode botar uma carta de apoio aí aos projetos de vocês, que ajuda no critério parceria lá, tá? Então, Isso a gente tem feito a gente bastante. está alinhado com vocês aí, de um jeito ou de outro ajuda. Uhum. Tá? Olha, basicamente, eu acho que eram essas questões. Deixa eu ver se tem mais. Faltou o Gileno falar mais da plataforma dele. Tem 2, 3 perguntas aí, Gileno. Tem, sobre a plataforma. Eu acho que tu podia falar um pouquinho como é que funciona, né? E tem uma pergunta aí sobre a questão do orçamento também. Tem gente perguntando, então eu consigo fazer o projeto até o dia 20 se eu usar a plataforma? Vamos lá, Gileno. Consegue. Vamos lá. Hoje a nossa plataforma ele é um WhatsApp, tá? É um WhatsApp que, através dele, a gente te dá vídeos, te dá formulários, exemplos para você ter uma referência para construir as suas respostas. Com base nessas respostas que você vai construindo ao longo de 6 eixos, mercado, justificativa, solução, execução, indicadores, e ao longo que você vai construindo, essa inteligência artificial vai dando a interpretação dela desses eixos, e ao final ela te dá um projeto escrito. Sim, você sai. O quanto tempo vai demorar? Gente, se você já tem algumas informações, você vai responder isso em 1 hora, 1 hora e meia, você consegue fazer de boa e já sair com esse projeto. Então, dá tempo, sim, de toda a parte escrita, você já sair com isso pronto, com R$ 397 o WhatsApp. Vai lá no site que eu coloquei aqui no chat, tá? É capt.ai, ou então manda um oi para mim no WhatsApp, ou para a Patrícia pode encaminhar também para vocês, e aí a gente consegue fazer esse acompanhamento com a inteligência artificial para construir projetos. Gileno, eu já tenho o meu projeto construído, eu preciso de uma revisão, eu quero que eu faça uma simulação da avaliação do meu projeto. Dá tempo. Até dia 20, beleza, manda para mim, a gente faz essa avaliação, há um custo, lógico, a gente faz a avaliação e dá uma devolutiva. Olha, no critério 3, você não atingiu a pontuação máxima por conta desses itens, e a gente recomenda você tratar desses assuntos. Então, a gente dá uma devolutiva antes da submissão do projeto. É bom que você já tem, vamos dizer assim, um teste, um ponto de avaliação para melhorar o teu projeto daqui para submissão. E quem tiver mais tempo, quem tiver em estado que ainda não elaborou um projeto, ou por exemplo, a gente já sabe que vai ter Banco do Nordeste em novembro, tá? Fundesc. Então, quero elaborar um projeto do Banco do Nordeste para a FINEP. A gente já captou mais de 45 milhões de reais só em editais de subvenção econômica, então a gente sabe tudo sobre essa jornada e a gente pode te ajudar ou escrevendo ou mentorando vocês na construção de projetos. Muito bom, Gileno. Mais uma dica final também aqui. Pessoal, lembrem que o projeto aqui, o edital, ele não é a salvação da lavoura da empresa de vocês, tá? Vamos começar por aí. Não, eu vou fazer esse projeto porque eu vou ganhar aqui 300, 500 mil reais, não reembolsável, a minha vida está feita. Esqueçam isso, né? Vocês vão receber o projeto. Se fizer sentido para a empresa de vocês, pensem o seguinte: vocês vão apresentar o projeto agora. Alguns estados vai levar mais alguns meses ainda. Se tudo der certo, o projeto vai ser avaliado até lá, dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem. Vocês vão saber se foram contemplados ou não. Aí vocês recebem a primeira parcela para fazer um projeto que é de 2 ou 3 anos, dependendo do estado. Acho que a maioria aí são até 36 meses. Então, o dinheiro vai ser para fazer aquele projeto, não vai ser para fazer outras coisas. E se vocês tiverem competência de executar aquilo que vocês se programaram, é um projeto de inovação, ele tem chance de não ser aceito pelo mercado. Então, e vocês tiverem a competência de botar esse produto no mercado,
talvez daqui a 2 ou 3 anos vocês vão ter sucesso com essa plataforma, com essa solução inovadora que vocês estão desenvolvendo no mercado. Então, o projeto de inovação, ele não é o fim em si mesmo. Ele é algo que ajuda muito a empresa de vocês a ser mais inovadora, ser mais... oferecer uma solução mais robusta para o mercado, etc, etc. Mas ele não vai resolver o problema de fluxo de caixa de vocês, né? Ele vai até gerar um pequenininho problema, porque vocês têm contrapartida. Vocês vão ter que também botar dinheiro próprio no projeto. E aqui fica uma outra dica. Se é um projeto tão importante para a empresa de vocês, que vocês já não... Realmente, esse projeto que vai me ajudar a me botar num outro patamar como empresa, se eu conseguir aprovar e desenvolver ele. Vocês deveriam botar uma contrapartida até maior do que a mínima. O projeto prevê lá, acho que é 5%, 10%, dependendo do porte da empresa. Se vocês acreditam que o projeto de vocês é tão importante e vocês vão realmente colocar esforço nele, ofereça uma contrapartida um pouquinho maior. Porque a contrapartida, até para ficar claro, para quem não sabe, é recurso da empresa que vocês vão botar no projeto. Então, vocês vão contratar outras pessoas, ou vocês vão fazer algumas outras coisas que eventualmente não está dentro das rubricas aprovadas, ou vocês vão precisar gastar um pouquinho mais igual. Isso aumenta bastante a chance de vocês serem bem avaliados, porque o avaliador vai olhar assim, pô, esse pessoal está tão afim de fazer esse projeto, está acreditando tanto que eles estão se comprometendo a botar mais dinheiro do que é o mínimo necessário. Com certeza, se eu tivesse lá como avaliador, daria uma nota maior para quem fizer isso, né? Então, olhem o projeto dessa forma. O projeto tem que ser estratégico para a empresa de vocês, tem que ajudar a empresa de vocês a ir para um outro patamar. Vocês vão poder botar esse produto no mercado daqui a 1, 2, 3 anos, né? E aí tem algumas dicas, né, que depois a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Fazer um projeto que, mesmo que o projeto seja de 3 anos, não faça um projeto que só vá para o mercado daqui a 2 anos e meio. Faça um projeto que vocês façam um MVP dele e lancem o MVP até metade do ano que vem. E já comecem a faturar com o MVP e depois eu vou lançar a versão 1.0 em dezembro. A versão 2.0 em 2026. Sei lá, estou chutando aqui. Mas vocês estão usando uma primeira parcela, põe no mercado, testa, começa a ter receita e aí segue o ciclo. Então, pense em um projeto que realmente ajude a empresa de vocês a ser mais competitiva. É para isso que serve o edital do Tecnova, tá? Ele não é o Catalisa, ele não é o edital do CNPq, para se alguém de vocês aqui mestrando, doutorando, que já captou recursos do CNPq, não é para isso. Nós estamos falando de um edital para ajudar a empresa de vocês a ser mais competitiva, tá? Então, esse é digamos assim, acho que um recado final, mas muito importante para quem ainda não se deu conta do para que serve o Tecnova. E vocês bem, anotaram, Sandro. né? Eu queria só Vocês mais uma questão, anotaram, né? aqui que a gente não falou. Mas, de qualquer maneira, vai ficar bem gravadinho, eu vou mandar amanhã a gravação. Mas tem mais uma questão aqui, se vocês puderem responder rapidinho. Adriana Vargas aqui perguntou, eu tenho dúvida no que pode ser financiável. Está no edital, tá, Adriana? Bem especificado ali, mas basicamente, resumindo assim, pessoal, né? Então, CLT, normalmente tem uma parcela de sócio, aí não me lembro exatamente, tem que ver exatamente o que está ali no edital, mas parte do sócio alocado diretamente ao projeto, se eu não me engano, ele está permitindo, e serviço de terceiro pessoas jurídicas. Dependendo do edital, pode aceitar alguma coisa de equipamento, mas equipamento é bem específico, equipamento alocado no projeto. Então, daí tem que olhar no edital o que é item apoiável e também item que são possíveis de ser pago como contrapartida, tá? Então, tem que ler no edital, porque às vezes tem uma pequena diferença entre um e o outro aí. Tá, Adriana? Qualquer coisa, se tu ficar em dúvida, nos pergunta aí, depois a gente pode, olhando especificamente o teu estado, ler, e se tu não entender, nos pergunta, a gente tenta te ajudar. Isso aí. Beleza? Bom, pessoal, então, muito obrigada pela participação de todos aí, muito obrigado, Gileno, por estar conosco novamente, esclarecendo aí algumas dúvidas. Sandro, mais uma vez também, muito obrigado por tanto esclarecimento, né? E ficam aí nossos contatos. Então, e realmente podem ligar, liguem para o Gileno, liguem para mim,
e a gente vai tentar esclarecer as dúvidas de vocês ainda que ainda surgir. Tá bom? E teremos novos eventos por aí. Obrigadão aí, Patrícia, obrigado aí por também ter mobilizado essa turma, né? Gileno, mais uma vez aí, fantástico a tua participação. Cris aí, a nossa RH tá aí no back-office aí ajudando. E sucesso, pessoal. Tomara que vocês tenham sucesso, né, nesses projetos. Contem com o prazo limite, no caso do Mato Grosso do dia 20, mas eventualmente, né, nunca se sabe, né? Também não se desespera, porque às vezes a FAP lá chega no último dia e dá uma prorrogada. Então, daí se isso acontecer, você ainda tem um prazo adicional. Mas não contem com isso, tá? Vocês ouviram que provavelmente vai ser dentro do prazo, trabalhem para isso. Isso aí. Obrigado, Vente. Pessoal, eu coloquei Patrícia. o telefone da Patrícia. Opa. Eu coloquei o telefone da Patrícia, mas se precisar, podem entrar no site da Venture, tem o WhatsApp lá, é só chamar que aí eu passo contato. Isso aí. Obrigado, Vente. Boa noite, então, a todos. Que estão aqui. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite a todos e ótima semana. Boa noite.